O cara até tomando café com açúcar, o cara tá junto com o Sylvester Stallone. É Eu sensacional. já te falei que eu gosto mais de café do que você, né? Mano, é verdade, isso aí, porque tu toma todos. Mas eu quero confessar aqui publicamente que eu tomei café em cápsula também. Lá em casa a gente tem a maquininha da Nespresso ainda. Eu geralmente eu tiro o café da cápsula pra tomar. Eu não tomo em cápsula, não. Eu tomo café em xícara ou em copo. Ah, em meu cápsula Deus. É só o pó não. mesmo. Para. Tu entendeu, pô, entendeu. É que é o seguinte, cara, eu sou Cara, cafezeiro. eu vou trocar de fone aqui, viu? Troca de fone enquanto eu explico. Eu sou Não, cafezeiro. porque meu cabelo tá muito ruim. Esse aqui fica parecendo um arquinho, pelo menos, ó. Deixa, põe por cima, tá ligado? Pessoal, é o seguinte, eu quero implorar pra vocês falarem pro Cacau usar uma ring light pra ele ficar iluminado, tá? Por favor. Falarem pro Cacau o quê? Pra tu usar uma luz, cara. Tu tem que usar uma luz. Tem luz Cara, mais luz atrás de ti do que na tua frente. Cara, naquele dia não haverá sol nem lua. Ah, A glória mano, do para com Senhor isso. iluminará. É 49. Eu vou te mandar, se tu não usar, bicho, eu vou te demitir. Usar iluminação é falta de fé. Pá, mano, o que mais tem aqui nessa minha sala é falta de fé. Mentira, é que eu uso a fé no meu sentido certo. Eu uso a fé na minha frente, não atrás de mim. Atrás de mim é as trevas, porque eu fui transportado das trevas pra sua maravilhosa luz. Não. Olha aí. Não. Tá errado, porque a fé é fé no que não se vê. Por isso que eu tô assim, oculto. Meu Deus, gente. Quem tem fé no Cacau aí, comenta. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número, não faço a mínima ideia. Tô perdido. 31, eu acho. 32, não sei, tu sabe, Cacau, porque a gente se atrasou uma semana que não rolou, aí esse aqui foi pra outra semana, mas sabe o que é importante? A gente só faltou uma semana e estamos aqui agora de boa, de boaça, pra trazer mais um conteúdo. Afinal, a gente continua trazendo pérolas pra vocês, se bem que não sabemos, né? Não dá pra mensurar. Sabemos quando nós olhamos os comentários. O Cacau jogou essa, galera. O Cacau jogou essa. Joguei, tô nem aí. Tô nem aí. Enfim, às vezes tem uns porcos aí nos comentários. Quem será, hein? Você seria um porco? Você seria um cão? Não sei. A gente sabe que tem. Mas calma. Afinal, Cacau, vamos responder a pergunta que a galera já viu no título desse episódio. O que significa jogar pérolas aos porcos? Como diz lá em Mateus capítulo 7, no versículo 6, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Afinal, o que Jesus Cristo, esse homem, que também foi 100% homem, este ser... É 100% homem. É 100%, ele é ainda, ó, aí, ó, quase que eu já sinto aqui um arianismo surgindo aqui. Vamos lá, este homem incrível, este Deus humano, esse homem divino, ensinou coisas preciosas e uma dessas preciosidades é Mateus capítulo 7, Senhor Cacau, versículo 6. Não deem aquilo que é santo aos e não joguem pérolas aos... O que aconteceu com você hoje, cara? Eu comi 2 pedaços de banoffee, cara. Sério, eu fui tomar Cara, café. que delícia. Maravilhosa, cara. Não, e tava fresquinha, porque eu sou aquele cara que chego no local... Você me deixou com uma vontade agora, hein? Foi mal, cara. Desculpa. Começou com sabia stories que de uma amiga. Sabia que aqui em Campinas tem nanica. Não tem aqui, cara. Tem aqui. Não tem aqui. E é tão bom Nanica quanto é bom. de lá. É que Nanica é uma rede, né? Tecnicamente é pra ser bom. Mas não era, né? Quando a gente conhece... Você não se lembra disso. Não, você não estava. Você não estava. Eu não estava. Eu tô falando não achando sei. que você estava. Você não Eu estava. não estava. A primeira não vez estava. que eu fui lá no forno, que você também já foi e gosta, Nossa. a primeira vez que eu fui no forno foi quando o Tim Keller veio no Brasil. Aham. No fim da última palestra, a gente foi jantar lá. Tava o nosso amigo Thiago, tava o Ok. Daniel Palombo, tava uma galerinha. E... Thiago está em Brookfield, Senhor Cacau. Brookfield, em Connecticut. E por que eu estou trazendo essa informação aleatória? Porque ela não é tão aleatória assim. Vai ter um BT Day em Brookfield, nos Estados Unidos, no final de abril. Só joguei Eu não tô sabendo disso. Não, você não tá nesse. Você tá no não de Londres. acredito, pô, que Você tá droga. no de Londres. Você tá no de Londres. Cara, se Não, tu mas eu falar vou, assim, eu vou línguas- como inscrito. Eu vou como inscrito.
Pô, seria massa viajar contigo. Eu consigo a tua inscrição de graça. Se tu falasse em línguas, Cacau, tu estaria nesse de Brookfield, que tem o Espírito porque Santo. vai ser em línguas? É, vai ser o tudo em tema línguas. Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Não, mas é que tu não fala em Olha línguas. só, olha isso, cara. Olha só como E o eu Bibo vou, me trata. Cacau, O porque Bibo o meu não me trata como crente. Ele não me trata como alguém salvo. Ele me trata como alguém que simplesmente tem um conhecimento... A letra mata da escritura. Entendeu? E eu só vou porque o meu Nossa, eu mestrado fiquei ofendido. é em Eu vou cima de- desligar isso aqui. Eu vou até tchau. Eu vou até embora. Caramba, olha E eu só isso, vou, Cacau, cara. porque o meu mestrado é em cima de línguas estranhas. Então eu sou mestre em línguas estranhas. Mas eles entendeu? leram o seu mestrado ou eles estão Não. confiando? É, então. Porque eu sei bem o que você disse no seu mestrado, viu? Parte dele você escreveu aqui na minha sala, viu? Agora eu que vou embora. Senhor Cacau, nesse de Brookfield você não estará, mas você estará no de Londres, que vai acontecer no dia 13 O de Thiago julho de estará como 2024. inscrito, pelo visto. Como O Thiago palestrante. vai estar como inscrito, O Thiago mas também enfim. não fala em línguas, não. Presbiteriano ainda. Vamos lá. Foi Vamos muito lá, bom. vamos lá. Vai, eu vou deixar você aí. Mas voltando, eu tava falando do forno da Banoff. Do então, forno, aí e lá você eu ficou com comi. vontade de comer. Lá naquela época tinha Banoff da Nanica. Não tem mais no forno Banoff da Nanica. Então você pode ir lá, come a comida no forno, pega o carro. Aliás, até o a gente Nanica não- e come. A gente não tá sendo pago, mas se você mora em São Não. Paulo, você precisa conhecer o forno. Eu não sei se é só forno ou o forno. O forno é não lembro. famoso, não precisa nem de propaganda. O forno é famoso. O Gutierrez não conhecia. O Não, cara, Gutierrez, que fala em línguas, inclusive, ele não conhecia, tá? Ele não conhecia. E, mano, ele Gutierrez agora não tá levando conhece o forno, mas conhece o quarto homem da fornalha, rapaz. É Ei, outra história. aleluia. Inclusive, o Gutierrez vai quase toda semana lá, levando até a namoradinha. Meninas, o Gutierrez tá namorando, né? Desculpa avisar aí pra vocês, mas vamos lá. Cara, Cacau. sério. Eu gravo com você toda semana. Você me zoa, fala que eu não tenho Espírito Santo, tudo bem. Mas o Gutierrez sofre mais na sua mão do que eu. Porque você mano, não o Gutierrez- perdoa. Sabe por quê? Eu não perdoo, eu preciso melhorar. É que o Gutierrez me tirou do pentecostalismo, cara. O Gutierrez foi o cara que me tirou do pentecostalismo. Coitado. Num Gutierrez podcast. lutando pra botar as pessoas no pentecostalismo e você saindo dele e dizendo que é culpa dele. Tá igual Vamos o lá, influencer. Tá igual o influencer. Não sei se isso aqui vai entrar na edição, mas eu vou falar. Tá igual o influencer famoso que virou ateu. Famoso, meu, famosão. E um dia deu uma entrevista e falou que é porque ele começou a ouvir irmãos.com. Meu Deus! Capaz que é esse cara, velho. Esse mano, cara, falei que era famoso, mano. Eu acompanhava ele, mano. Mas, ó, pô, nada a ver, mano. Irmãos.com é o responsável por tudo que é a podosfera cristã que existe ainda hoje, é por causa do Irmãos.com. Se o cara virou ateu, é porque já tava predestinado a ser um ateu mesmo. Mas vamos lá, Cacau. Coitado. Nossa, mano. Coitado. Vamos lá. Voltando, esquece forno, esquece Gutierrez, esquece Banoff, esquece tudo. Vamos falar de porcos. E, gente, né? deixa eu falar um negócio. Se você não gosta disso, o BT Toda Papo vez. é Não, assim. não vamos fazer disclaimer hoje, não. Todo dia Tá a gente faz. Chega. Você já sabe como é que é. Quem que você tá pegando aí? Uma espada. Não, vai. Um sabre de luz. Uom. Pá, pá, uom, uom. Vamos lá. Ok, deu. Pérolas aos Vamos lá. porcos, né? Isso. O primeiro é o seguinte, vamos lá. Não, o que que... Antes da pérola aos porcos, que dá título ao episódio, tem É. o que é santo aos cães e a pérola aos porcos. Então a gente tem aí o que é o santo, o que são os cães, o que são as pérolas, o que são os porcos. Então, há contextos aqui. Contextos. Contexto Bibo de é Aquino. fundamental para não se gerar pretexto. Primeiro, nós estamos falando Number one. de um texto que está dentro do Sermão do Monte, ok? Exato. Ou da montanha, ou sobre a montanha, ou em cima da da planície. montanha, Ou da planície. ou na o sermão. Eu acabei de tomar um café ali, tô meio. Exato. Cafezinho de cápsula. Ou de cápsula, sempre, né? Mas não na cápsula, tá? O sermão ao pé da montanha, né? Vai saber onde é que é. Nesse sermão, há um conflito entre a forma de viver do reino e a forma de viver do mundo. Vou usar esse termo aí, certo?
Inclusive, a maneira de viver do reino vai ser uma maneira como uma cidade sobre o monte, em que se brilha a sua luz, e os homens, vendo as suas obras, glorificarão o Pai que está no céu. Então tem toda essa questão aí envolvida, né? São palavras duras e, de certa forma, contraculturais que Jesus está trazendo ali, porque ele está realmente golpeando muito forte algumas coisas tomadas por naturais. E de fato são naturais se você considerar que o que Jesus está falando é espiritual, né? Então tem esse conflito aí também. Aí já tô pegando teologia paulina e jogando nos sinóticos aqui, não vou fazer isso. Vamos ficar num lugar só. Então, começa por aí. Então esse conflito entre santo e o sagrado e os porcos, essa questão aqui, ela não é estranha ao Sermão do Monte, especialmente a esse fim aqui do Sermão do Monte também, que vai colocar algumas dualidades aqui no capítulo 7, né? Lá para frente ele vai colocar também sobre o sensato e o insensato, né? O que ouve as palavras e pratica, e o que não ouve, o que ouve as palavras e não pratica, né? Sim, são certas o fato de falar em qualificações. verdadeiros discípulos, por exemplo, a NVT coloca aqui, né? Então, se fala em verdadeiros discípulos, né? A ideia ali, ainda que isso não esteja no original, mas o contexto, há uma distinção aqui, né? Há uma separação. Eu gosto quando o Stott fala, Cacau, que Jesus Cristo, ele veio para dividir mesmo. Ele veio para dividir. Não tem em cima do muro. Né? Jesus, ele de alguma forma divide mesmo a humanidade, né? Aqueles que entrarão e aqueles que não entrarão. Quem não toma Jesus como pedra angular, toma Jesus como pedra de tropeço, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Essa é boa, essa frase é boa, rapaz. Agora tá na Bíblia, né? Ah, é? Pô, então foi Jesus que disse. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? E ela é a pedra de tropeço. Não, esse texto eu conheço, mas a forma que tu disse tá muito mais legal. Não, porque assim, quando você anuncia peraí. o reino... Põe cacau preto e branco na tela, Rafa, bem grandão. Fala a frase de novo, ela é sensacional. Sensacional. Quem não cara, eu acho que eu não inventei isso aí não, cara. Não, mas quem não toma Jesus como pedra angular, toma Jesus como pedra de tropeço, mas é isso mesmo, né? Isso aí, não tropece no caminho. Nada a ver. É aquilo que Paulo fala, que a pregação, o evangelho, ele tem cheiro, ele é um perfume suave, mas para alguns ele tem cheiro de morte, entendeu? Cheiro de morte, porque exato. ele realmente não deixa. É como o anúncio do evangelho, ele, lógico, e a gente ensina dessa maneira, eu ensino dessa maneira, e evangelizo dessa maneira, né? Que o anúncio do evangelho é o anúncio de uma boa notícia para toda a humanidade, de um Deus que acolhe, recebe, aceita, perdoa, reconcilia, tudo isso. Mas não se esqueça, ele é o anúncio de um reino. E diante do rei, ou você é súdito ou você é rebelde, entendeu? E não tem meio termo. É uma das duas coisas, né? Então, se você reconhece que o rei que vem é o rei legítimo, você se submete a ele. Se você não reconhece, você se opõe a ele. Agora, não tem como dizer assim, não, eu quero fazer aqui um estado, né, um protetorado aqui no meio, em que eu tenho a minha autonomia e o rei... Não, ou ele vai reinar, ou você vai ser um rebelde, né? Então, dessa forma, o Stott está certíssimo. Nesse sentido, Jesus veio para dividir, ainda que ele tenha vindo para ser recebido e não foi, entendeu? Ainda que ele tenha vindo com a disposição amorosa, acolhedora, expansiva e extensiva, mas tem gente que vai virar as costas e Jesus mesmo fala, olha, quem tá são não precisa não. Vira as costas e vai embora. Agora quem é doente, estamos aqui, entendeu? O mas, lance é que todo mundo é doente, as pessoas só não se reconhecem assim. Exato. Ô, Cacau, mas Jesus também tinha essa consciência de que ele veio também de dividir. Ele tem essa consciência também, né? Porque ele sabia que isso a espada em última análise. Que é exatamente isso. O trazer a espada é exatamente isso. É exatamente isso que Jesus está falando, né? Esse é o meu papel. É a divisão, é a espada que divide mesmo, né? Inclusive, se você quiser usar uma espada da violência, você até pode pensar assim, mas sempre com a lâmina virada para nós, e não com a gente segurando o cabo, né? Porque as pessoas acham que Jesus veio trazer a espada, então eu vou pegar a espada e vou para cima dos outros, né? É o contrário. Exato. A perseguição é contra a gente. Exato. Davi Lago já dizia, Deus não busca cruzados, ele busca crucificados. Olha aí, né? Show de clichês aqui nesse programa hoje. E alguém busca cruzeiro. Não dá mais essa piada, já faz 20 anos, 30 anos que essa piada não dá mais. Nossa, cruzeiros enfim. Uns querem a cruz, outros querem cruzeiros. Né? Seria uma ótima mensagem, né? Em 1970. Muito bom, muito bom. Uns querem rei e outros querem reais. Uns querem o reino e outros querem reais. Né? Boa, olha aí. Tá bom. Mas vamos voltando. Vamos lá, então a gente tá dentro desse contexto ali, né? O sermão do monte. Uns querem o lar do céu, outros querem o dólar seu.
Ai, gente, olha aí, ó. Quando Uns não é querem eu, o lar do Cacau. céu, outros querem o seu dólar. Não, é bom, mano. É bom. Ai, meu Deus. do Pode ser o céu. terceiro livro do Bibo, vai ser assim: o lar do céu ou o seu dólar. Então, sabe que num dos meus projetos eu quero falar sobre finanças e a Bíblia. Olha aí. Não, eu sei que Com você tem um dicas de título bom investimento. também. Como é que é? Igreja. Não é você que tem o Igreja Igreja em Cédulas? Cédulas. Igreja em Cédulas. Um e-book perdido aí pela internet. Tá por aí. Igreja Se procurar, em você Cédulas, acha. Tá por aí, né? você acha. Igreja em Cédulas. Junto com Ou a então- foto do Alex de sunga. Nossa, são os mitos, né? Os mitos aí do Bibotalk. Mas vamos lá, Cacau. Mas vamos lá. Agora, Então, Cacau, sério, agora beleza. deu de zoeira. Deu, vamos lá. Essa cota Então, deu. Em memória do Tim Keller. Isso aí. Então, quando a gente pega todo esse contexto do Sermão do Monte, a gente tem esse contexto mais amplo. Mas é quando a gente chega aqui no capítulo 7, que é um capítulo em que Jesus vai falar muito sobre a divisão e a distinção entre grupos aqui, a gente vê que logo no início, Jesus está falando da questão do julgamento. Aqui em off você até levantou esse ponto, e é um ponto importante aqui mesmo. Porque olha só o que acontece, Bibo. Em primeiro lugar, Jesus trata sobre as pessoas que julgam as outras, certo? Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a medida com que julgarem, vocês serão julgados. Um dia a gente pode gravar um episódio só sobre isso, hein, cara? Tem umas coisas legais sobre isso aqui, mas eu não vou... julgueis, né? Legal, não legal. vou nem gastar hoje, Não pra gente gasta, repetir. porque pode ser o próximo episódio, inclusive. Isso. Não, o próximo já tem, o outro. Ah, Felicia Nation, Então- cujo Lorde. Então, ele tá falando aqui de julgar, certo? De você tirar o cisco sem olhar a trave do seu olho. Basicamente, você se colocar na posição de juiz, né? Entendendo que Deus é o juiz. Mas quando chega no versículo 6, olha que coisa curiosa. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Veja, o pisar é o desprezo, certo? Lembra lá que Jesus fala do sal insípido, que não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado, né? O pisar é o desprezo, é inutilidade. Não dá valor para algo que é pérola, para algo que é valioso, ok? Exato. Que inclusive em uma parábola é até um símbolo do reino, né? A pérola, mas não vamos forçar o texto aqui. Então é isso, né? É o desprezo. Opa, não, peraí. Se a pérola é um símbolo do reino, eu acho que dá pra gente fazer associação, sim. Mas não vamos forçar muito. Dá pra fazer a associação de que a mensagem que Porque a gente traz é do reino. O evangelho é do reino. O que é mas... o santo aos cães e a pérola aos porcos? A mensagem do reino. Pode ser. Porque esse é o sermão do reino, né? Mas, de qualquer forma, o pisar aqui é o desprezar. Mas olha só, Bibo. Se eles pisam, quem é que está julgando? Se eles desprezam, quem é que está julgando? Eles estão julgando. Então, Sim. do 1 ao 5, Jesus está falando sobre se colocar no lugar de julgar. No Exato. 6, está sobre se submeter a julgamento de gente que não está na posição de julgar. Tá entendendo? Não entendi. Uma coisa é você Vou oferecer abrir a aqui. mensagem do reino para pessoas que a receberão e serão salvas. Outra coisa é você ficar lançando a mensagem do reino, tentando dar conta do julgamento de pessoas que são porcos, que vão pisar nessa mensagem. Entendeu? Sim, Em entendi, um entendi. você está julgando, no outro você está submetendo ao julgamento. Entendeu? Exato. E, de certa inclusive forma- tá julgando também, né? Porque você vai julgar quem é cão, quem é cão / porco e quem é digno de receber a mensagem. Então há um julgamento aí também. Então, mas tudo bem, a gente até chega nisso, mas veja só o que acontece aqui. Quando você lança essa pérola, quando você lança e a pessoa simplesmente ela despreza, pisa e se volta contra você, é importante essa parte, tá? A gente E vai se volta abordar contra. mais ela. Ela se volta contra você para te despedaçar, você submeteu aquilo ao julgamento e você, teoricamente, insistiu, porque a questão não é simplesmente anunciar. A questão é ficar batendo na tecla e batendo em cima ali de alguém que não vai tomar aquilo como uma palavra e, pelo contrário, ele só vai usar aquilo contra você. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, mas em que contexto isso é problemático? Isso é problemático na internet. Cara, na internet o que a gente mais faz é jogar pérolas aos porcos. É o que a gente mais faz. O que é isso? O que é jogar pérolas aos porcos na internet? Cara, é você pegar, por exemplo, princípios morais que são super caros ao cristianismo, que são pérolas, que são sabedoria divina, que orientam a nossa vida, e tentar enfiar a goela abaixo de gente que não tá nem aí, porque não tem um compromisso com Jesus. Não significa que elas são porcos no sentido moral, que elas são inferiores a nós, desprezadas por nós, não significa isso. Significa que elas não considerarão o valor daquilo. Por quê?
Porque elas nem estão dentro dessa realidade. Entendeu? E aí você tá jogando um monte de coisas que são santas, que são sagradas, como se aquilo fosse a missão da sua vida, e na verdade você só está dando munição contra você mesmo. E isso acontece direto. A gente tentando ensinar as pessoas a como elas devem viver, sem falar que nem a gente vive como a gente deve viver. A gente deve reconhecer Jesus como Salvador, justamente porque a gente não consegue viver, entendeu? Exato. Então, isso é só um exemplo. A gente faz isso direto mesmo, de lançar pérolas às portas. A gente tenta não fazer isso aqui no Bibotalk. Vocês podem perceber que o nosso BT Papo, ele é sempre voltado para os crentes. A gente está falando do crente. O nosso não é público evangelístico, crente. né? Se você não é crente e está assistindo, de boa, legal, bacana, cara. Bem-vindo. Se você quiser saber mais, conta com a gente. Se você se interessar e quiser ir numa igreja, manda bala, tudo bem. Mas, sinceramente, a gente não exige nada de não crente, não. A gente não exige, cara. Cada um vê o que pensa, toma como quer a vida. Agora, com crentes, a gente está falando aqui a partir do que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo, não insiste nisso. Não vai nessa, porque você está querendo ganhar uma grande batalha que no final nem é a sua missão. E você só está dando munição para você ser perseguido depois, entendeu? Cacau, tu falou esse lance ali, que eu vou até pegar o texto aqui de novo, que é o final, né? E os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Isso aqui é muito legal, porque a gente tem que tomar muito cuidado também, e isso a gente vê na internet. E é um erro que a gente pode cometer, eu, você, enfim. A gente sempre tem que estar muito cauteloso para não rapidamente considerar o outro um cão e um porco. Então, assim, a gente tem que tomar muita cautela, né? Assim, tipo, a gente falou e a pessoa não deu talvez muito valor, ela rejeitou no primeiro momento aquela mensagem e você, em cima do seu orgulho teológico, já considera um cão, já considera um porco, ou seja, alguém que está recusando a palavra de Deus e não dando valor, né? A ideia do pérola aos porcos é isso. É uma coisa preciosa para alguém que não sabe reconhecer o valor daquilo. A gente precisa tomar muito cuidado para não considerar o outro rapidamente um porco e um cão. Sim, não vou gastar tempo aqui falando com a pessoa. Exato. Não, tem pessoas que demoram para reagir e tal. Aqui a ideia, e eu até concordo com o Nicodemos, eu ouvi isso dele e concordo com ele nesse aspecto. São pessoas que sistematicamente se voltam contra e até atacam, né? Porque é o texto que o texto está dizendo aqui, né? Se voltarão e atacarão e tal. E aí até tem os exemplos bíblicos de cidades em que Jesus orientou, olha, se não aceitarem a mensagem aqui, sacode a poeira dos pés e é juízo sobre essa cidade, entende? Não joga pérola aos porcos aqui, ou seja, não evangeliza aqui essa cidade que sistematicamente rejeitou e expulsou vocês, né? A gente vai ter episódios com o apóstolo Paulo, assim e tal. Então, é muito importante a gente não se apressar em considerar os outros porcos e cães, só porque eles talvez não concordam com a nossa teologia ou rejeitaram no primeiro momento a nossa pregação. Inclusive, porque no Sermão do Monte, o que as pessoas vão ver são as nossas obras. E não porque a gente quer aparecer, porque no capítulo 5 eles verão suas obras, glorificarão ao Pai. No capítulo 6 não façam suas obras diante dos homens para serem vistos. Então fazer e ser visto, mas não fazer para ser visto, certo? O lance é que a gente fica disparando um monte de pérola pra gente que não tem obra pra ver, porque na internet não tem obra, só tem discurso. Entendeu? E aí a gente tá lançando um monte de discurso sem ninguém poder ver obra nenhuma. Aí a gente coloca tudo no mesmo campo de discussão, tudo no mesmo campo de... Cara, essa semana no Twitter foi engraçado, porque o que apareceu provavelmente na semana passada, pra quem tá assistindo na sexta-feira, que saiu aqui, apareceu um monte de assuntos, de textos bíblicos, com um monte de gente que não é crente arrebentando, falando, olha como a Bíblia é ruim, olha como a Bíblia é isso, olha como a Bíblia é aquilo. E aí os crentes olham e falam assim, não, peraí, deixa eu defender, Cara, na boa mesmo, a melhor apologética vai ser você viver de uma maneira que quebra essa expectativa a partir dos textos descontextualizados. Você pode explicar? Claro que você pode explicar. Mas você está tão preocupado assim com julgamento sobre a Escritura de alguém que ainda nem recebeu Jesus, não é? Então, você pode fazer uma apologética para derrubar, como o Alistair McGrath fala, as barreiras intelectuais que impedem as pessoas de se aproximar da fé.
Mas lembra que a evangelização não é apologética, entendeu? E às vezes você tá gastando lá um tempão tentando justificar um monte de coisa. Mas eu ia perguntar e você só tá ti. dando espaço pra galera fazer um retweet comentando, dizendo assim, olha lá o que... Agora olha o que esse cara tá defendendo. Olha que e porque não tem obra, só tem discurso. Porque a internet só tem discurso, entendeu? Então apologética, né? Porque eu ia perguntar pra ti, Cacá, onde é que entra a apologética diante desse teu discurso aí? A apologética, Então, assim, segundo o Alistair McGrath, ela existe para como é que fortalecer... Fala de novo o sobrenome dele? Como é que é? McGrath. Existe para fortalecer os fracos na fé. E para os fracos e novos, né? Que ainda não tem um arcabouço teológico e intelectual tão profundo assim a respeito das coisas da fé. Ele pode ter muito arcabouço intelectual para muita coisa da vida, mas não a respeito da coisa da fé, né? Porque ainda está lidando com isso ainda no início ou porque nunca aprofundou mesmo. E outra razão da apologética existir é derrubar as barreiras intelectuais que impedem alguém de chegar à fé, de sequer ouvir o evangelho. Isso aí é uma coisa boa, mas aí tem que ser feito com graça, né? Igual o Dallas Willard fala, né? Com gentileza, né? Que o Dallas Willard coloca. Né? Uma gentileza que cativa e tal. E aí, isso tudo bem, tem seu lugar. Tem seu lugar, tem seu espaço, tem seu momento. Agora, simplesmente ficar jogando um monte de palavras em vão. Então, assim, qual que seria o ponto de você identificar? Eu não sei se esse texto, Bibo, ele tem o lugar, ele tem a intenção de fazer-nos identificar porcos e cães, entendeu? De assim, não, sim. Fica olhando quem é porco e quem é cão. Ele está dizendo mais sobre a nossa atitude diante de pessoas que, Exato. entendeu? A pessoa não é necessariamente diferente da outra no seu valor, na sua essência, em qualquer coisa assim. Mas, assim, atitudes suínas e atitudes caninas, né? Então, a ideia seria você presta atenção nessa reação, presta atenção, seja sábio, seja astuto, né? De não estar ali, às vezes, dando uma munição contra você por uma coisa que você não vai poder explicar e você não vai poder deixar claro, entendeu? Fica tranquilo, Deus está cuidando das coisas, né? Exato. Ter essa sabedoria no falar, né? Eu acho que é muito legal. Aquilo que eu falei, você reforça agora. Não se apressar em ficar procurando, né? Em ficar identificando quem é cão, quem é porco e tal. Não ter essa pressa, mas ao mesmo tempo ter também essa sabedoria. Né? Se Jesus dá esse conselho, é porque ele pede um discernimento dos seus discípulos no anúncio do evangelho. Olha, você tem uma palavra santa, você tem algo que é precioso, é a mensagem do reino. E pregue. A mensagem de Jesus final é: ide por todo mundo. Então, fazendo aí um casadinho, né, de Mateus 7, Mateus tem quantos capítulos? 20... Qual é o capítulo final de Mateus? Gente, me deu um branco aqui agora, foi mal. Faltei na EBD, 28, eu ia falar 28, por que eu não confiei no meu... O Espírito Santo falou aqui 28, eu não dei crédito. Então, assim, fazendo esse casadinho de Mateus 7 com Mateus 28, cara, você vai por todo mundo pregar o evangelho, né? Ou seja, você tá aí, tem esse imperativo para se pregar o evangelho na sua vida, onde você está. Dá a entender que a gente vai encontrar pessoas que vão sistematicamente rejeitar essa palavra. Isso. E aí o conselho de Jesus é, cara, se priva, entende? Questão não fica discutindo aí, entendeu? Não fica discutindo com quem não tá afim de querer ouvir, tá só querendo polemizar para poder sambar em cima ou ganhar argumento e discórdia. Eu acho que na verdade é mais a gente não entrar nessa, porque na verdade assim, não é para você não anunciar o evangelho em face de perseguição, pelo contrário. Né? Paulo estava falando lá para os soldados que estavam prendendo ele. Então, não é essa a questão. Isso. A questão é você não se submeter a esse julgamento como sendo algo que você deve, entendeu? Porque a gente entra nessa, tentar convencer o porco, né? Tipo, se torne corintiano agora, seu porco. Não, deixa o cara. A gente entra nessa de tentar, sabe? Não, porque eu tenho que mostrar como a sabedoria da Bíblia é melhor, como não sei o que lá. Cara, as pessoas precisam primeiro de Jesus. Essa obra vai ser feita a partir desse encontro com Deus em Jesus Cristo e o crescimento no entendimento da sua palavra. Né? Ganhar uma discussão não é nossa missão. E essa ganhar a discussão, às vezes a gente não vai ganhar, porque inclusive nisso tudo, a gente frequentemente perde a estribeira e aí cai no modo. Às vezes está certo no conteúdo e está errado no modo. Né?
Então não vai por esse caminho. Eu acho que a gente quebra muito essa recomendação aqui na internet. Eu acho que a gente quebra muito mesmo. E, cara, aqui a internet, né? Enfim, a internet é uma parada à parte, porque eu acho que tem muita coisa hoje em dia que é pública e se torna pública e não deveria. Entende? Que é coisa de contexto de igreja local, deveria ser falado e ensinado na igreja local. O problema é que hoje tá ficando Não é nem muito porque público, é pra né? ser oculto, não é nem para que é pra ser oculto. É por causa do ambiente de familiaridade, entendeu? Exato, não é pra ser oculto, o as ambiente pessoas... de poder... Não, a pessoa poder pode ir lá a pessoa, tal. sabe? Você tem... É uma comunidade, entende? Tem coisa que o apóstolo Paulo fala pras igrejas que ele não falaria no Areópago. Entende? Isso, e porque pressupõe um vínculo, pressupõe uma familiaridade, entendeu? De novo, não é para ser oculto, não. A gente publica livro aí, qualquer um pode ler. A gente grava vídeo na internet, qualquer um pode assistir. Mas tem coisas que elas não serão bem tratadas, especialmente, Bill, questões que... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há muitas ideias correntes na cultura que desafiam certas ideias que a gente ensina na igreja, né? Aí a gente fala que vai a público preocupado com as pessoas que podem estar enganadas por essas falsas ideias. E até certo ponto eu acredito nessa preocupação. Mas só até certo ponto. Só até certo ponto. Porque toda essa formação de discipulado, ela se faz com proximidade, com relacionamento. Ela não se faz através da internet, entendeu? Então, no máximo, o que você pode fazer na internet é oferecer uma visão alternativa. Isso é o máximo, o máximo. Agora, a formação mesmo, a gente não quer convencer pessoas. A gente quer caminhar com pessoas para nós sermos formados pelo Deus que caminha conosco, sabe? Então, não adianta a gente simplesmente, não, porque eu vou jogar essa ideia aqui para rebater aquela outra, tal, não sei o que lá e tal, tal, tal. Bom, os grandes apologistas que a gente ama do começo do século passado, né, o C.S. Lewis, o Chesterton, eles estavam no início da secularização do país deles, entendeu? Não frearam em nada o processo de secularização da Inglaterra. Caraca, entendeu? que desânimo que então, bateu agora. Assim, não, mas o que eles produziram é útil? É abençoador? A gente fica... a gente toma isso como coisas que nos ensinam, nos fortalecem, sim. Mas a quem? A nós, que somos crentes, entendeu? Acho que algumas pessoas se converteram ou usaram mais pela fé a partir dali e tal, e tal, e tal. Mas veja, eles foram precisar de uma igreja depois. Não adiantou só aquilo, entendeu? Então, às vezes você tem toda essa preocupação de fazer isso na internet, mas na igreja você não está discipulando ninguém. Na igreja você não está próximo de ninguém, entendeu? Na sua lida diária você não está se formando profundamente, você não está sendo honesto com as suas próprias dúvidas, sabe? Boa. Não está sendo honesto em ouvir as dúvidas das pessoas que você conhece e ama. Você só está querendo lidar com dúvidas de gente que você nem conhece, bater no espantalho. Então isso tudo é lidar com um chiqueiro no qual às vezes você mesmo está virando um porco, porque não está nem tratando com a devida reverência o que é sagrado, entendeu? É aquela então, coisa, né, Cacau? A gente cria muitos inimigos externos. A gente cria muitos inimigos externos. Vamos lá, existem inimigos externos, também não vou negar isso. Existem inimigos externos, alguns a gente cria, outros são reais, mas no fundo a gente foca tanto nos inimigos externos para não combater os inimigos internos, sabe? A gente foca tanto numa guerra e um nós contra eles, porque sim. no fundo olhar para dentro e lidar aí com os inimigos internos aqui dá trabalho, exige discipulado, até arrependimento. Porque, cara, até porque o que acontece? A gente gosta de criar uma divisão muito forte entre nós e outras pessoas que nós não consideramos, ou pessoas que não partilham da mesma fé que a gente, ou pessoas que nós consideramos que partilham de outra fé. Estão dentro do cristianismo, mas esse cristianismo é inautêntico, né? Ele não vale. A gente quer tanto isso. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente é um pouquinho superior ao outro em termos até de doutrina, então a gente está mais próximo de Deus, porque Deus está acima de todo mundo. Então se eu estou superior a ele, eu estou chegando mais perto de Deus. É um jeito errado de se aproximar de Deus. Exato. O jeito de se aproximar de Deus é com quebrantamento, é de joelho no chão, é para baixo, não é para cima, né? Então não é colocando os outros para baixo, é você se arrependendo. Então eu acho que é isso mesmo, cara. A gente se apega nisso. E é muita ilusão, sabe? É uma ilusão muito grande a gente ficar
pagando de paladino da fé na internet, entendeu? Enquanto a nossa vida está detonada, enquanto a gente não está mostrando nenhum fruto do Espírito. Porque fruto do Espírito não é demonstrado em rede social, gente. Fruto do Espírito é demonstrado em relacionamento, entendeu? Então, não adianta... mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, certíssimo. Então, certíssimo. a gente tem que se preocupar com isso, entendeu? Vocês estão vendo a gente... Às vezes a gente recebe uns comentários aqui muito legais, assim, puxa, vocês são muito legais, vocês são, né? Vocês são exemplos aí. Às vezes vem até umas coisas exageradas e, gente, vocês não conhecem a gente, entendeu? Alguns conhecem, né? Alguns são do nosso a gente círculo, também, mas... a gente não é hipócrita, né? Também, assim, a gente não tem duas caras. Não é, e tal. mas é importante dizer mas é que, de fato, há uma idealização. A gente só põe o melhor nosso aqui. E não né? é só tipo, a idealização, não é só a idealização. É assim, a gente não tá aqui pra ficar pecando na frente de ninguém. Exato. Entendeu? A gente não tá negando que a gente peca, mas a gente não tá aqui pra ficar pecando na frente de ninguém, exato, né? Exato. Então é muito fácil, é muito controlado, é tudo isso, mas na verdade... Editado gente, tudo, né? Editado, é vida na vida, é a gente se aprofundar nas nossas relações pessoais. Exato, muito bom. É a gente caminhar com Jesus, é ter comunidades em que todo mundo tá junto, porque tá todo mundo olhando pro mesmo Cristo, sabe? É esse o caminho, é isso que vai trazer uma formação profunda mesmo das nossas vidas. Agora... As coisas que a gente semeia na internet, aí eu tô falando de semear, eu não tô falando de lançar pérolas aos porcos, né? Eu tô falando de ensinos, de ideias, elas servem para quê? Pra gente tomar aquilo como pontos de reflexão, até mesmo de meditação, mas incluir na prática devocional da nossa vida individual e comunitária. E não simplesmente parar aqui, sabe? Você ficar consumindo 10 podcasts por dia e achar que com isso você está crescendo espiritualmente, olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Porque você com certeza vai estar aí lidando com um monte de pérola jogada para todo lado, entendeu? E às vezes inserido em certas polêmicas que não são necessárias. Então cuidado com isso, sabe? Tenha o crescimento do exercício da espiritualidade, o exercício do fruto do Espírito, estar junto, né? E Deus não tem rede social, viu? Aquela página O Criador, gente, não é Deus, é só não é Deus fake. de verdade. É o @Deus. Olha só, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu me preocupo com uma coisa, Bibo. Que as pessoas olhem pra gente às vezes, e pra outras pessoas, até do Bibotalk mesmo, e vejam assim, puxa, mas esses caras eles sabem tantas coisas, falam tantas coisas, né? Eu nem acho que a gente sabe tanta coisa assim, mas a gente de vez em quando recebe elogio assim. Pô, é muito legal ouvir vocês, eu aprendo muito Fontana e tal, sabe, né? vai, mas vamos lá. O Vitor sabe tudo, na verdade. O Vitor sabe toda a história. O search do Vitor, não, como é que é? O fandom, sei lá, a gama de conteúdo Vitor que ele sabe. Ele é o Vitor GPT, né? Ele é o Vitor GPT, é impressionante. Então, tirando o Vitor, a gente não sabe Tirando o Vitor, assim. A gente não sabe tanto assim, né? Isso. Mas às vezes as pessoas pegam assim, e aí, cara, elas podem entender que o objetivo da vida cristã é saber o suficiente para falar na internet sobre isso. Mas Deus mesmo não está muito olhando para isso. Entendeu? Porque o que glorifica o Pai é a nossa obra, né? É menos do que o nosso discurso. Deus não se impressiona com o discurso, né? Ele recebe a nossa vida, né? Então, às vezes a gente acha que a coisa mais legal de ser um pastor é falar para grandes públicos. Cara, falar para grandes públicos é você pregar diante de um monte de gente. Mas quando você está aconselhando alguém no gabinete, ali é você, aquela pessoa e Deus. Nossa. É o público mais qualificado que tem, porque é Deus ali que está olhando, entendeu? Quando você está olhando, todas as pessoas... Quando você está orando sozinho no seu quarto, todas as pessoas que estão olhando para você são santas, porque é Deus olhando, entendeu? Caraca. O verdadeiro público, a verdadeira plateia mais qualificada que você tem na vida é o que você faz no privado, não é o que você faz no público, entendeu? Então, e isso é que vai te dar um alicerce muito profundo e muito rígido, né? Muito sólido, né? Para você viver. Então, inverte um pouquinho essa lógica. Veja, jogar pérolas aos porcos pode parecer uma grande estratégia, né? Um cara que está esbanjando conhecimento ao ponto de jogar pérolas até para os porcos. Está até humilhando os porcos. Olha aqui, porcos, olha as minhas pérolas, né? E, na verdade, no final das contas, você só está criando caso para ser pisoteado, não está adicionando nada para o reino. Está se colocando e se submetendo ao julgamento dos outros, porque você se sente um vitorioso quando o porco é humilhado. Quando o porco mesmo tá nem aí, né? Exatamente. Você se sente um vitorioso. E, no final, o que Deus queria mesmo de você
é que você fizesse o que está dito no capítulo 6, que você entrasse no seu quarto, fechasse a porta, falasse com o pai em secreto, e o pai que vem em secreto te recompensará, entendeu? Você tá... Aí, Bibo, eu não tinha pensado nisso. Você tá fazendo, ao jogar pelos aos porcos, você tá fazendo a mesma coisa que os hipócritas estavam fazendo nas esquinas. A diferença é que os hipócritas, ao orar nas esquinas, eles estavam buscando a admiração de pessoas que consideram a oração uma coisa importante. Ao lançar as pérolas aos porcos, você está buscando a admiração, ou pelo menos o reconhecimento, ou talvez a submissão de gente que sequer valoriza o que é sagrado. Entendeu? Que você carrega. Uhum. Nos dois casos, você já tem a sua recompensa. No primeiro, é a admiração das pessoas. No segundo, é ser devorado. Então, você, né, se cuida, né? Eu acho que tem muito disso aí no Sermão do Monte. Né? Boa. É isso, gente. O que você achou do episódio de hoje? Dá aquele comentário, vamos lá, comenta, faz esse engajamento, beleza? E se você quer aprender mais, Cacau, dá pra estudar com a gente na EBT. Tá aparecendo o banner. Bora aí, lá. Ó. Mais de 90 aulas, mentoria ao vivo, grupo privado no Telegram, vários e-books, PDF. Gente, tem muita coisa boa. Olha só os módulos que já tem na EBT. Tudo isso aí já está publicado e tem agora módulo novo rodando. Vai entrar Teologia do Apóstolo Paulo ainda esse ano. Então, gente, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? É isso então, Cacau. Tamo together. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. E assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Toca o barco. Nossa, mano, esse cara é muito bom. Ele faz tempo que não aparece na minha bolha, que eu não segui ele. Faz tempo. Depois que ele ficou, assim, bem mainstream, ele deu uma sumida do Reels. Deus me abençoou. Deus me abençoou, tá punindo.